No início da jornada, havia um homem comum chamado Elias. Ele vivia em uma pequena vila, onde os dias pareciam sempre iguais e as esperanças se tornavam escassas com o passar dos anos. Seu trabalho era duro e simples. Acordava ao amanhecer para cuidar das plantações e retornava ao entardecer com as mãos calejadas, o corpo cansado e o coração silencioso. Mas em sua mente havia um sussurro constante, uma voz suave que dizia: "Você nasceu para mais." Elias não sabia de onde vinha essa voz, mas ela insistia. Em noites de insônia, quando as estrelas cintilavam em um céu silencioso, ele se perguntava se havia algo além daquela rotina. Sentia que dentro de si havia uma semente, como se sua alma aguardasse o momento certo para florescer. Um dia, após uma longa tarde de trabalho, Elias descansava sob uma árvore frondosa perto de um riacho. Ali, ele abriu um antigo livro sagrado que herdara de seu avô. Seus olhos caíram sobre o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folha não murcha. Tudo quanto fizer prosperará. Essas palavras penetraram em sua alma como fogo. Pela primeira vez, Elias viu-se como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, forte, constante, alimentada por algo invisível, mas eterno. Naquela mesma semana, um velho viajante passou pela vila. Seu nome era Thomas, um homem sábio, com olhos que pareciam enxergar além das aparências. Thomas falava sobre um autor chamado Napoleon Hill e um livro antigo, mas poderoso, Pense e Enriqueça. Ele falava de pensamentos como sementes e de fé como água para cultivá-las. Falava de desejos ardentes e de propósitos definidos e, acima de tudo, falava de ação. Elias ouviu atentamente. Algo dentro dele se acendeu. Pela primeira vez, ele sentiu que a fé e a ação podiam caminhar juntas, que o Salmo 1 e as palavras de Hill não eram opostos, mas aliados. Thomas entregou a Elias um caderno dizendo: "Tudo começa aqui. Escreva seu desejo, com clareza, com coragem, e comprometa-se com ele todos os dias. Este será o seu ponto de partida." Naquela noite, Elias escreveu: "Desejo construir uma escola na vila, para que as crianças aprendam a pensar, sonhar e acreditar." Era um sonho grande demais para um homem simples, mas era real, e agora estava no papel. Ele releu o Salmo 1. "Tudo quanto fizer prosperará." Essas palavras passaram a guiá-lo. Elias decidiu que todos os dias meditaria nelas, como recomendava o Salmo, e junto com essa meditação, aplicaria os princípios de Napoleon Hill. O primeiro deles, um desejo ardente. Ele transformou seu sonho em obsessão positiva. Visualizava a escola como se já existisse, ouvia o riso das crianças, sentia o cheiro dos livros, via os professores ensinando com alegria. O segundo princípio, fé inabalável. Mesmo que ninguém acreditasse, ele acreditaria por todos. Começou a levantar cedo, não só para trabalhar, mas para estudar, aprender e escrever planos. E o terceiro, autossugestão diária. Todos os dias, ao nascer do sol, Elias repetia sua missão em voz alta com emoção. "Vou construir essa escola, e nada poderá me parar. Deus é minha raiz, e eu sou como a árvore do Salmo 1. Com a escola parcialmente construída, Elias sentia que algo maior estava por vir. Era como se o céu estivesse conspirando a seu favor. E, de fato, estava. Certa tarde, enquanto terminava de colocar o telhado, uma senhora idosa se aproximou. Era Dona Clarinda, uma antiga professora que havia deixado a vila décadas atrás. Ela havia ouvido falar da construção e ficou emocionada com a coragem de Elias. Disse-lhe:
Meu filho, eu ensinei gerações, mas sempre sonhei com uma escola como essa, onde crianças pobres pudessem estudar, pensar e sonhar grande. Você realizou o que eu apenas imaginei. Quero ajudar. Naquela mesma semana, Clarinda doou sua pequena herança. E com esse valor, Elias conseguiu concluir o prédio. Mas ele sabia que o prédio era apenas o começo. O verdadeiro trabalho começava agora. Inspirado por Napoleon Hill, ele sabia que precisava manter a clareza de propósito. A escola deveria ser mais do que paredes e cadeiras. Precisava ser um lugar de transformação, de mentalidade, de fé ativa. Um lugar onde os ensinamentos do Salmo 1 seriam vividos, onde cada criança seria como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, Elias decidiu formar uma equipe. Convidou professores que compartilhassem da sua visão. Homens e mulheres que acreditassem no poder da educação, da fé e da perseverança. Ele não queria apenas repetir métodos antigos. Queria ensinar às crianças o valor dos pensamentos, do trabalho e da fé. As primeiras aulas começaram sob um clima de esperança. A escola ainda era simples, com recursos escassos. Mas havia algo ali que nenhuma outra escola possuía, um propósito ardente. Elias passou a usar trechos dos livros de Napoleon Hill como base para atividades. Crianças aprendiam sobre o poder do pensamento, a importância da autoconfiança e o valor da persistência. Ao lado disso, estudavam os salmos, refletindo sobre o caminho do justo e o destino do ímpio. A vila começou a mudar. Pais, antes desmotivados, começaram a se interessar. Alguns que nunca haviam estudado voltaram à escola para aprender com seus próprios filhos. Famílias se reconciliaram. O trabalho ganhou mais dignidade, a fé mais firmeza e a esperança mais raízes. Elias sabia que ainda havia muito a fazer. Os desafios não cessaram. Faltava dinheiro. Às vezes, faltava alimento, mas não faltava propósito. E sempre que a pressão aumentava, ele voltava à fonte, o Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo se tornara seu norte. Ele não buscava apenas sucesso externo. Buscava a prosperidade que nasce de dentro para fora. A prosperidade que começa no coração, molda a mente e então se manifesta no mundo. E o mais impressionante era ver o efeito nas crianças. Elas começaram a sonhar alto. Algumas queriam ser engenheiras, outras médicos, outras professoras. E nenhuma mais dizia, não posso. Porque aprenderam com Elias e com Hill que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. A escola virou referência. Cidades vizinhas começaram a visitar, querendo entender o segredo. Repórteres, líderes comunitários, até políticos queriam conhecer o tal agricultor que ergueu uma escola com fé, propósito e ação. Mas Elias não se deixava deslumbrar. Continuava humilde, continuava firme. Sabia que o verdadeiro sucesso não era a fama, nem os elogios. Era ver vidas transformadas. Era ver a palavra de Deus ganhando corpo no cotidiano. Era viver, na prática, o Salmo 1. Ele entendeu que cada um de nós pode ser essa árvore, se plantarmos nossas raízes na fé, se nutrirmos nossos pensamentos com sabedoria, se andarmos com os justos e evitarmos o caminho da zombaria e da incredulidade. Ele entendeu que prosperar não é ter muito, mas frutificar no tempo certo. Dar sombra, dar frutos, ser bênção para outros. E assim, a pequena vila que um dia zombou dele, agora o reverenciava. Não por vaidade, mas por reconhecimento do que a fé viva pode fazer. Anos se passaram. Aquela escola, que começou com paredes de barro e o sonho de um homem simples, agora era um centro educacional respeitado. Mas mais do que isso, era um símbolo, um farol de esperança. Elias já não era mais jovem. Seus cabelos estavam brancos, suas mãos marcadas pelo tempo, mas seus olhos
Seus olhos ainda brilhavam com a mesma fé de antes. Ainda acordava cedo, ainda caminhava pelo jardim da escola, e sempre que via uma criança lendo, sorria em silêncio. Um dia, um repórter perguntou a ele: Senhor Elias, qual o segredo de tudo isso? O que o senhor fez de tão especial? E ele, com humildade, respondeu: Eu apenas acreditei no que Deus diz em sua palavra. Acreditei no que Napoleon Hill ensinou sobre a mente humana e coloquei essa fé em ação. Não esperei que alguém fizesse por mim, eu me levantei. Você já parou para pensar no poder de uma única decisão? Uma decisão que, mesmo diante do impossível, pode mudar não só a sua história, mas a de gerações inteiras. Hoje, eu quero compartilhar com você a história de Elias, um homem que decidiu ser como uma árvore no deserto. Essa frase dele ecoou por todo lugar, jornais, TV, palestras, mas por trás daquela força havia noites de lágrimas silenciosas, orações solitárias e incontáveis nãos. Sabe por que Elias nunca desistiu? Porque ele entendeu algo precioso. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete que podemos ser como árvores firmes, que não murcham quando suas raízes estão firmadas na verdade. E quando chegou sua hora de partir, Elias foi embora do jeito que viveu, quieto, sem buscar fama ou aplausos. Mas seu funeral foi diferente. Era pura gratidão no ar. Vieram de longe, médicos, engenheiros, professores, artistas, todos carregando uma flor e uma história de transformação no coração. Foi ali que aprendi a acreditar em mim. Foi ali que descobri meu propósito. Foi ali que encontrei fé, mesmo sem saber orar. E então, um menino se aproximou do túmulo. Nas suas mãos pequenas, um livro desgastado. Quem pensa enriquece. Olhando para o céu, ele disse: Vou continuar seu legado, Elias. Quero ser como uma árvore plantada junto às águas. Quero dar frutos. Naquele momento, todos entenderam. Elias não havia morrido, tinha se multiplicado. Porque homens assim não são enterrados, são semeados. E agora, falo diretamente com você. Onde estão plantadas suas raízes? Em que solo seus sonhos crescem? Você tem nutrido pensamentos que edificam ou tem sido levado por qualquer vento? O Salmo 1 nos convida a uma vida profunda, com propósito. Napoleon Hill nos ensina sobre o poder da mente aliado à fé e ação. Juntos formam um caminho, o caminho do justo, de quem escolhe viver com clareza e persistência. Você pode ser essa árvore. Plante-se nas águas certas, medite na palavra. Alimente sua mente com pensamentos elevados. Cerque-se de quem te faz crescer. Trabalhe com propósito. E, acima de tudo, creia. Porque quando a mente concebe e o coração se alinha com Deus, o impossível se torna possível. E um dia, como Elias, você será lembrado não pelo que teve, mas pelos frutos que gerou. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir. Ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Juntos, podemos ser árvores que transformam desertos em jardins. Até o próximo vídeo. E lembre-se, suas raízes determinam seus frutos.